Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Vocês percebem que eu tô aqui no YouTube e tudo mais? Porque hoje eu vou fazer o meu primeiro react aqui no meu canal. E o react da vez vai ser do canal do Save Manual. Eu já vi alguns vídeos dele e simplesmente são legais. E o vídeo de hoje vai ser o brasileiro que zerou Cuphead sem atirar. E esse é o Jillian Rezende. Bom, vamos ver aqui, mas antes se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho se você gosta bastante do meu conteúdo. E 3, 2, 1, vambora! Esse é o Jillian Rezende e no dia 18 de janeiro de 2023 ele zerou Cuphead no Expert e sem atirar, usando apenas o machado. Ok, eu não esperava isso. Ele zerou no Expert, cara. Mano, se já zerar atirando e no normal já é difícil pra mim, imagina no Expert sem atirar, cara. Mas tudo bem, ele fala que usou machado. Então tá bom. Foram mais de 350 horas de jogatina em Meu 96 Deus. dias de live. Nossa, quase 100 dias. Esse feito, os truques que ele utilizou, as estratégias que ele desenvolveu, os problemas que enfrentou e o... Não, os problemas é o demais, né? Acho que os problemas dele é de 1 bilhão e 880, cara. Meu Deus do céu, enfim, vamos continuar. Ele evoluiu e mudou a sua forma de jogar Cuphead. Vamos lá. Fez manual, apresenta Cuphead, sem atirar, por Jillian Rezende. Vamos lá. Ó, primeiro a gente vai explicar o que é o machado, tá? Então, fiquem atentos. Em Cuphead, existem algumas relíquias que você compra na loja Sim. que podem te ajudar a zerar o jogo. A bomba de fumaça, por exemplo, deixa Melhor você intangível relíquia. durante o teste. Melhor relíquia de todas, na minha opinião, é a bomba de fumaça. O coração te deixa começar com 4 de vida. E tem essa aqui, Esse pra mim na época era o melhor, mas hoje em dia eu acho uma porcaria, porque ele deixa o dano ele deixa o dano da sua arma pior ainda, cara. Meu Deus do céu. chamada Amolador. Que é o machado. Essa relíquia geralmente é bem ignorada, exceto pela speedrun de fases individuais, onde o jogador pode utilizar quaisquer armas Sim. e relíquias para tentar vencer um chefe o mais rápido que pode. O que Inclusive, eu tentei fazer uma speedrun de Cuphead, só que eu não quis gravar, tá? Eu quis fazer em off, tá? Mas beleza. a relíquia faz é te equipar com o machado que dá dano quando você usa o parry. Em Sim. Cuphead, você pode apertar o botão de pular no ar para dar um contragolpe em tudo que for da cor rosa. Isso é chamado de parry. Mas com O ornitorrinco, né? você pode fazer isso em praticamente qualquer inimigo e em qualquer situação, independente de ser cor rosa. Verdade. As Parece desvantagens. bom, né? Mas esse machado tem um dano baixíssimo. Nossa. Uma machadada equivale a mais ou menos 4 tiros da arma comum. Mas uma Eu pensava que era um tiro só. coisa é você ficar atirando sem parar. Outra é você só conseguir dar esse daninho de tempos em tempos. E além disso, não é muito fácil acertar as machadadas. Como o Nossa. machado funciona como um parry, você precisa encontrar um jeito de encostar no chefão. Mano, nossa, muito difícil isso, velho. Imagina. Caramba. Pra não tomar dano. E uma coisa que torna tudo isso mais difícil. Ah, muito bom. Muito bom. Aqui o nome do cara aqui é Jillian Rezende. Aqui, ó, Jill. Uma coisa que tá ainda mais difícil. Ai, meu Deus do céu, mas enfim, né? Vamos voltar aqui, né, um pouquinho, pra ver o que ele falou. Tudo isso mais difícil é que você só pode dar uma machadada por vez no ar. Ah, Seguidas, não. como seria no parry. Pô, isso é muito ruim, cara. Você tem que dar uma machadada por vez, velho. Nossa. Normal. Falando sério? Ao longo desse vídeo você vai ver como o Jillian superou essas dificuldades. Tá. O começo da jornada. Ele é um. O desafio de Jillian começou originalmente nas suas lives do Chico Teco. E no Caraca, eu não uso teco-teco, mano. Eu não uso, velho. Nunca usei na minha vida. primeiro dia de desafio, ele começou enfrentando os vegetais. Tá Começando bom. pela batata, que ela fica apenas atirando, então basta desviar De boa. o plano. Mas pra conseguir dar uma machadada, ele esperava o intervalo de um golpe e outro. Volta e meia ele Beleza. tentava acertar uma machadada adicional quando os tiros eram mais rápidos. Aqui tem coragem. Mas já nesse primeiro chefão, dá pra perceber a paciência descomunal que esse cara tem. Após algumas tentativas, ele surgiu com uma nova estratégia: se jogar pra trás da batata e ficar dando Boa! machadas sempre que podia. Muito Dessa bom. forma, ele conseguiu passar a primeira parte do chefe e foram necessárias 24 machadadas e 6 tentativas. Até aí tudo bem. Mas acho que conforme o desafio, simplesmente já vamos
Vocês já sabem. A cebola também é simples de desviar. O único golpe dela são essas lágrimas. Sim. Mas o problema é que toda vez que tu usa o machado, você acaba pulando muito alto. E o intervalo de uma lágrima pra outra é bem apertado. Então ele precisou esperar a cebola parar de chorar pra dar uma única. Nossa! Chora, ele desvia. E na hora que ela para, ele vai lá e dá uma machadada. Foram necessárias 27 machadadas. E na última fase... Voltar aqui. Mano, sério mesmo. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho. Nossa, olha isso, velho. Que é essa ferramenta. Olha, se ele dá uma machadada na cebola, ele vai pro alto. Aí, tem essas gotas aqui, né, de choro. Isso foi uma seta, tá bom? Ignore isso, tá? Essas gotas de choro, elas dão dano. Então, se o Dylan, ele dá uma machadada, e ele vai muito pro alto. Então isso faz ele tomar bastante... Ele vai tomar um dano. E isso é muito difícil. Então quer dizer que... E ele esperou só pra dar uma machadada. Meu amigo do céu, mas vamos lá, vamos continuar. Então ele precisou esperar a cebola parar de chorar pra dar uma única Olha machadada. lá, ó. Ele deu uma machadada. A cebola chora, ele desvia. Na hora que ela para, ele vai lá e dá uma machadada. Foram necessárias 27 machadadas. E na última fase do chefão vem a cenoura. Ela é simples de acertar. É só pular no centro e não tem nenhum perigo. Mas o problema são os ataques. Ela invoca várias cenourinhas que ficam te seguindo. Normalmente, era só dar uns tiros e tava tudo certo. É, mas é sem atirar. O Jill sofreu pra conseguir desviar das cenouras e do outro golpe. Meu Deus. Ele aprendeu que dava pra ficar atraindo as cenouras e fazendo um círculo com elas Boa! pra conseguir desviar e dar dano no cenourão. Mas ainda assim, tava muito difícil. Outra coisa que ele aprendeu foi que ele podia quicar na cenoura. Lá ele! Pois é. Lá ele! Dano suficiente pra destruir uma cenourinha. Não ajuda muito, mas já é alguma coisa. E após 3 horas tentando... Meu Deus! Minha nossa! O cara ficou 3 horas pra tentar passar do chefão mais fácil de todos. Como assim? O Dylan decidiu usar sua carta na manga. Qual? A relíquia divina. Matem. Oh, peraí, propaganda, peraí, vamos cortar aqui. Pronto, voltamos aqui depois da propaganda. Beleza. Tá. A relíquia divina. Mais cedo eu falei das relíquias, certo? Beleza. A DLC de Cuphead trouxe uma relíquia especial, que é a junção de praticamente Nossa! em uma só. E equipando a relíquia divina, o Jill tinha acesso ao machado, mas também tinha acesso a outras relíquias. Nossa! Então ele tinha a bomba de fumaça, o machado e também... O que mais que tem de relíquia? Eu acho que o café também, o café. Facilitariam muito a sua vida. Eu falo dessa relíquia com mais detalhes depois. Ele usou a Beleza. relíquia divina e após 30 machadadas na Boa. cenoura, ele conseguiu derrotar o primeiro chefão do desafio. Foi só o começo. Meu E Deus, o animado Dylan já tá estava. comemorando. Dylan, no mesmo dia, foi direto pro próximo chefão. Tá. Ai, E essa na bola primeira fase da azul. bola azul, ele rapidamente aprendeu que o jeito mais seguro de dar dano era deixar a bola passar na frente dele e usar o machado nas costas dela, Boa. antes dela dar o próximo pulo. Dessa forma, ele ia perseguindo ela e dando dano. Com 22 machadadas Você percebe, né, que... Tipo assim, eu vou usar bastante o pincel daqui. Mas tipo assim, ó. Quando ela vira de costas, o Dylan vem aqui e dá uma machadada. Aí depois, na hora que ele volta, ele vai lá e dá o dash. Porque ele vai tomar dano quando ela pular. Então, tá funcionando até que bem. 5 tentativas, ele passou da primeira fase do chefe. Na segunda fase, a bolota cresce. Sim. Mas basicamente a mesma coisa. A diferença é que o espaço para desviar fica menor e, além disso, a bola pode dar saltos de diferentes alturas. O que Ai. dificulta na hora de dar a Nossa. machadada no tempo certo. A tática era a mesma da primeira fase, mas precisou de uns bons dashes, 34 Meu machadadas e 12 tentativas para que Ok. ele finalmente chegasse na última fase. Fase Tá. essa que é a mais fácil de todas. Só alegria. Era só bater na cara do chefão e dar um dash. Boa! Boa! Caramba, velho, que maneiro! Aqui, ó, de novo o pincel. Eu vou usar bastante o pincel, tá? Não se incomodem, tá? Ele vem aqui, ele dá uma machadada e depois dá um dash. Genial, sério, tô amando esse vídeo. Dando 29 machadadas. Falando assim, parece fácil, mas ele me convidou pra tentar passar com ele e, nossa, eu me lasquei Olha. tudo. Se tu quiser ver, o vídeo que fizemos juntos tá aí em cima da descrição. Olha aqui o vídeo.
Caramba, velho. Tá bom, se vocês quiserem, eu reajo a esse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem. Bora pro próximo, porque agora o sofrimento dele vai começar de verdade. Ai, meu Vale Deus. ressaltar que os dias contados pro desafio não são exatamente 24 horas. É um dia de live. Ah, um dia. Entendi. A Flor. flor do demônio complicou a vida do A flor do demônio, a Flower do Undertale. Na primeira fase, ela fica igual a desparevilha do Plants vs. Zombies, tacando um monte de semente. Sem atirar, como ele vai limpar essa bagunça? Dando machado, né? Não sei. Além disso, é bom lembrar que ele está fazendo essa peregrinação no Expert. E no Pô, caso, verdade. isso influencia diretamente na quantidade de semente que ela solta. É semente caindo, semente na tela, ainda tem que bater nela. Cara, eu lembro que quando eu joguei, sério, quando eu fui dar parry, não tava funcionando parry, mano. Mano, sabe mesmo? A semente, ela tava em cima de mim, aí eu pulava, dava parry e não funcionava. Não sei por quê. Ficou tanto tempo nessa primeira fase que aos poucos ele foi aprendendo que a queda das sementes não é totalmente aleatória. De tempos em tempos, a flor manda uma semente rosa que invoca esse bicho desagradável. Se tu der parry na semente dele, leva um tempo pra ele vir de novo. O Dio Ai, meu Deus do céu. Tá bom, gente, já volto, vou ir beber água. Pronto, rapaziada, voltei. aprendeu onde a semente rosa viria e usou isso pra conseguir espaço pra desviar e atacar o chefão. Nessa primeira fase, ele acertava o cantinho da pétala pra dar dano. Quando o chefão atirava, era mais ou menos aqui, na parte de cima da cabeça, que ele tentava dar dano. Um espaço apertadíssimo. E após 156 Meu tentativas, Deus do céu! 156 tentativas pra essa flor do capeta, meu irmão. Minha nossa. ele conseguiu acertar 27 machadadas e foi, finalmente, pra segunda fase do chefão. A segunda fase é relativamente mais tranquila. Ele decidiu só desviar dos golpes e esperar um intervalo entre eles pra acertar a flor. Mas toda vez que ele morria aqui, era necessário passar o sofrimento da primeira fase de novo. Dá pra perceber pela cara do Dylan, mano. Cadê? Dá pra perceber pela cara dele que ele tá simplesmente sofrendo. Foi, finalmente, pra segunda fase do chefão. Cadê? Deu uma nova regra pra Pera lá. desviar dos golpes e esperar o intervalo entre eles pra Vou acertar a aumentar a flor. Mas toda vez que ele velocidade morria aqui, era aqui. necessário passar Ó. o sofrimento da primeira fase. Olha lá, a cara dele, mano, já não tá aguentando mais. Então ele criou uma nova regra pro seu desafio e puxou outra carta na mão. Qual? Ah, Cyber Arts, eu acho que eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai botar a invencibilidade. Cuphead, existem especiais poderosos chamados de Super Artes. Esses só podem ser usados quando você junta 5 cartas. Para juntar cartas, você precisa dar parry em algo ou atirar em alguma coisa. Mas com a Relíquia Divina, as cartas carregam sozinhas com o passar do tempo. A Super Arte Por causa do café, né? Pelo que eu disse antes, é o café. que ele escolheu para usar na flor foi a primeira. Ela faz com que o Cuphead dê um Kamehameha absurdo no que tiver pela frente. Para tudo aí! Então quer dizer que ele atirou? Não. Bom, Olha, eu acho que não. Porque, tipo assim, se você perceber aqui na Super Arte, Kamehameha. olha lá, ó. Calma, que tá tudo borrado. Calma. Eu acho que ele não tá atirando. Não quer dizer que ele atirou? Não. Bom, a Super Arte dá dano, mas na teoria, o Cuphead não está atirando. Ó a cabecinha dele. Olha lá, ó. Ele tá com os braços. Então tá valendo. Ele tá com os braços no corpo. Então quer dizer que ele não tá atirando. Tá bom. Essa é uma das razões pela qual o nome do desafio é zerar sem atirar. E não zerar somente no machado. Ah, beleza. Suspeito! Mais pra frente veremos outras razões pro nome desse desafio. Mas, Tá bom. entende dessa parte, ele voltou ao chefão com a relíquia equipada, manteve a estratégia na primeira fase e conseguiu passar da segunda fase após 20 tentativas e 23 machadadas. E na última fase, a estratégia dele foi esperar o chefão cuspir 2 vezes pra dar dano. E ainda assim foi difícil. Ele acabou descobrindo sem querer querendo que a flor te dá um dano invisível após cuspir se você estiver na parte Eita! Calma lá. invisível. Cadê? Aqui, ó. Se você Ah lá, meu irmão. invisível após cuspir. Ah lá, mano, dá um dano, velho. Se você estiver na parte Jogo de cima, ou seja, safado, além sem dele ter que tomar vergonha. todo cuidado, o cara
não podia nem contar com o visual do jogo às vezes, porque ele tomava dano bugado. E depois de 7 horas ativas e 38 machadadas, ele finalmente passou da fase final. Ó, avisa, abaixa o volume, tá? Eu não vou abaixar o volume não, tá? Derrotou a Flor. Ai, meu Deus! A emoção dele, mano. Hoje eu tenho um ponto. Calma, mais um corte. Voltamos aqui. Ai, mano, a Hildaberg eu acho muito difícil, velho. Se ela atirando pra mim já é difícil, imagina no machado. Esse foi o primeiro chefão de aviãozinho do desafio. Como ele estava nos primeiros dias do seu próprio desafio, as regras ainda eram um pouco incertas. Então ele treinou um pouco no normal, treinou um pouco no expert, mas como estava absurdo de difícil, ele decidiu continuar usando a relíquia divina. Importante dizer que os chefões de avião em Cuphead possuem muito mais vida. Vejamos, a Flor, por exemplo, possui 1.300 de vida. Isso é possível ver com a ajuda de alguns mods. Já a Hilda tem 2.600 Meu de vida. Deus! Essa diferença gritante é porque Caraca, velho. atira mais rápido que uma arma normal. Então quer dizer que... Calma aí, rapidinho. Então, eu tava pensando aqui. Então quer dizer que o tiro do aviãozinho é mais rápido do que o tiro quando você tá andando, velho. Tem muita vida o chefe. Você tá constantemente acertando o chefão. Mas aí o maluco decidiu passar isso no machado e rapidinho... Que é 4 tiros ainda. Então, pra equilibrar, ele decidiu usar o especial da bomba sempre que tivesse disponível. Lembrando, é sem atirar. Mas não é só zerando no machado. Dessa forma, ele daria mais dano e não sofreria tanto dano. E, bem, continuaria sem atirar. Ainda assim, vocês vão ver que ele sofreu e não foi pouco não, tá? Não. A Hilda fica se mexendo o tempo todo e isso dificulta muito acertá-la com o machado. Nas primeiras tentativas, ele tentou desenvolver uma estratégia de só atacá-la após ver o golpe da risada dela. Mas não deu certo. Meu Deus. Ele aprendeu que ficar em cima e esperar ela vir até ele Boa, era mais boa. consistente de dar dano. Mas ainda assim, ele precisava sempre reagir bem rápido aos inimigos que ela enviava. Pulou! Depois de 47 tentativas para acertar 10 machadadas, ele chegou na fase 2, onde a Hilda se transforma nessas gatinhas. A estratégia da primeira fase já não funcionava. Afinal, elas ficam indo ali, ó, de cima pra baixo o tempo todo. Então a saída do Jill foi se aproximar no intervalo dos golpes e tentar acertar o bracinho dela. Elas soltam essa bola amarela aí, ó, que fica atirando. Mas como segue um padrão... Fora os bichinhos que soltam o famoso feijão carioca, né? Que é tradição aqui no nosso canal. Ele primeiro vê onde os tiros vão, desvia e tenta manter a estratégia. Aqui ele também começou a destruir os inimigos com a machadada. E depois de umas 200 tentativas... Meu amigo, 200 tentativas! Meu irmão... A Hilda volta ao normal na terceira fase e age mais ou menos igual no começo. Diferença é que agora ela solta uns tornados. Como ela demora um tiquinho pra mostrar o tornado, o Jill se acostumou em ficar numa distância segura e conseguiu passar pra próxima parte, umas 31 tentativas. Agora, na transformação da Hilda, ela tem um arco e solta 3 estrelas que perseguem o jogador. As estrelas explodem com uma machadada, mas de nada adiantava focar nelas. Afinal, a Hilda manda essas estrelas infinitamente. O que ela fez aqui foi destruir uma ou outra pra abrir espaço pra desviar e conseguir chegar perto do chefão. Para dar dano, o foco dele era acertar a parte de cima do arco, porque ali é o lugar mais seguro e consistente. E esse chefão deu muito trabalho para ele, por causa da constante atenção que ele precisava em não só acertar o chefe, mas desviar dessas estrelas e abrir. Ó, vou falar, essas estrelas no jogo é muito chatas, meu irmão. Meu amigo. Ele passou mais de 6 horas só pra passar desse chefe uma única vez. E bom, ainda faltam mais 2 fases. Ah, meu A Deus. próxima fase era mais um interlúdio de transformação, ou seja, nada de novo. Com a mesma estratégia anterior de ficar aqui em cima, ele conseguiu passar de primeira dessa parte e chegou finalmente na fase final da Hilda, onde ela se transforma numa lua. Essa é uma parte extensa. Estrelas vêm bem rápido na tela e ela também banda essas naves espaciais. Seu manual, você errou. Estrelas vêm bem rápido na tela e ela também banda... Aqui, essa palavra aqui vai entrar pra história do canal do Steve Manual. Banda. Por que banda? Por que, mano? Meu Deus do céu.
Ah, já que eu tô usando muito o pincel, vou deixar ele aqui e esse aqui, tá bom? Vai que eu use o pincel de novo, tá? Essas naves espaciais. O truque aqui pra desviar é prestar atenção nas cores. Se a nave for marrom, você fica um pouquinho atrás dela que ela vai atirar. Se a nave for vermelha, você passa debaixo dela, ó, bem rápido, e ela vai atirar logo em seguida. Com essa dica, o Dylan conseguia sobreviver, mas ele ainda precisava descobrir como acertar a machadada nessa lua colossal. Bom, vocês vão ver ao longo do vídeo que nem sempre o desenho do chefão olha lá, ó. O nariz dela não dá dano. Eu percebi isso no meu vídeo jogando Cuphead. Então, né? Culpa na tela pra te dar dano. Aqui no caso da lua, o Dylan notou que o narigão dela não dava dano. Então ele tentou chegar mais perto e descobriu que dava pra dar machadada no olho dela. Mas, velho, haja paciência. O Dylan esperava ela vir pra frente, acertava umas 4 machadadas e depois ficava desviando das naves. E ele fez isso até conseguir acertar 60 machadadas. Finalmente, após 24 horas. Mano! O cara ficou 24 horas, um dia inteiro, nesse chefão. Olha só, não vou reclamar não, porque esse chefão aqui realmente é muito difícil. De jogatina, somente nesse chefão ele conseguiu. A partida inteira? O que ele chamou ali pra dançar? É a mãe dele? Acho que é a mãe dele. 48 segundos. Meu amigo, 11 minutos. 11 minutos e 48 segundos. Cara, eu acho que 11 minutos é o tempo que eu levo pra terminar a primeira ilha, velho. Pelo menos a primeira ilha. A segunda eu levo, acho que umas 3 horas. Que é bem difícil pra mim. E ainda estamos só no começo. Ai, meu já vi Deus. que essa história vai ser boa. Vamos lá, sapões, vamos lá. Os sapos normalmente já são chatos. No Expert, então... Nem se fala. Essa primeira fase, onde você tem que desviar do Hadouken, ao mesmo tempo que tem que lidar com essas mosquinhas aqui em cima. O Dylan já tinha aprendido que seu maior trunfo aqui no desafio seria a paciência. Então a primeira estratégia dele... Coisa que eu não tenho nessa vida. Ele foi ver quanto tempo ele conseguiria se focar em destruir primeiro as mosquinhas pra só depois bater nos sapos. A estratégia se manteve eficaz. E após destruir as moscas, ele dava um tapa na mão do sapo e depois o... E apesar de Corinthians! 2 tentativas em 12 horas de jogatina pra finalmente chegar na segunda fase do jogo. Passamos, chat! GG! E aqui nessa Caramba, fase... mano, parece eu comemorando, tá ligado? Quando eu jogo Cuphead eu fico desse jeito. Tanto em vídeo, tanto em off, mano. Pet também mudou uma coisa. Além de soltar esse poder, o sapo também solta os Hadouken. Meu Era o amigo! mesmo padrão, mas pra acertar o tapa do machado era mais de ofício. Que isso a ele, meu irmão? Do sapo, e depois de 16 Ai, eu tô com medo desse vídeo levar a desmonetização, hein? Nossa, hein? horas, ele finalmente chegou na última fase. Curiosamente, a última fase do sapo no Expert não muda muito, exceto por algumas plataformas que são mais rápidas. Mas isso não tornou esse chefão mais fácil, porque aqui na terceira fase, você só consegue dar dano depois da máquina abrir o compartimento. Nossa! Se for cobra, vão ser essas plataformas verdes que dá pra ficar só pulando. Se for o touro, vão Peraí, ser... o quê? Que? Como assim? Se for cobra, vão ser... Mano, agora que eu olhei. Agora é uma cobra. Eu achava que era um sapo. Esse tempo todo eu achava que era um sapo. Mas é uma cobra. Mano. As plataformas verdes que dá pra ficar só Meu pulando. Se amigo. for o touro, vão ser essas vermelhas que você tem que reagir. E se for o tigre... Nossa, o tigre é muito chato, velho. Cada um desses padrões. E ele chegou na conclusão que só dava pra atacar no golpe da serpente mesmo. E pros outros dois, ele encontrou um jeito mais fácil de resistir aos golpes. Caraca, mano. O Dylan quebrou, mano. Quebrou seu... No golpe da computador. serpente mesmo. E pros outros dois, ele encontrou um jeito mais fácil de resistir aos golpes. Olha lá. Cadê, ó? Olha como é que ficou a câmera. Olha como é que ficou a câmera, velho. Você olha pra isso aqui, você não entende nada, meu irmão. Propaganda, calma.
Pronto, voltamos, gente. E vale ressaltar que ele estava usando a relíquia divina. É Então, verdade. de tempos em tempos, seu especial carregava. E agora ele estava usando a Super Arte 2 para ficar Boa. invencível por alguns poucos segundos e usar essa vantagem para acertar mais algumas machadadas. Esse especial ele guardava para usar no touro ou no tigre. Ele também se ligou que dava para encaixar um tapa na hora que o chefão ia começar a dar o golpe. Então ele sempre se preparava para encaixar um Boa. tapinha adicional. E nas serpentes era só dar a machadada e usar o pulo para se reposicionar e tentar encaixar mais alguns tapas. Foram mais de 6 dias. Mano! E após 67 tentativas, ele 67, 67, 67, 67, cadê aqui, ó? 67, 67, 67, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Quero todo mundo vai! Chat! Meu Deus! Eu consegui, chat! Eu consegui, mano! a partida inteira durou uns 12 minutos. Mano! Dessa forma, Gillian Rezende conseguiu passar da primeira ilha de Cuphead sem Nossa senhora, mano, a gente já tá com 25 minutos de vídeo de passou da primeira ilha, cara. tirar. Concluímos o mundo 1! Tá, as novas regras. Ilha 2. Ai, meu Deus. Ai, baronesa. O tanto que eu tive dificuldade contigo, nem te falo. O chefão é dividido em 4 fases. As 3 primeiras fases se dividem entre 5 Nossa, mano, tem 5 doces, cara. 5 doces, na verdade. mini-chefes aleatórios que ela pode mandar. E a fase final é contra ela diretamente. Indo do mais fácil pro mais difícil, no quebra-queixo, o Jill basicamente ficou quicando no doce e trazendo a Lá é. atenção dele pra longe. Com 13 machadadas já dava pra derrotar. O Cupcake, ele esperava chegar no chão pra quicar nele. E umas 15 Lá ele, serve manual. Você quer desmonetizar meu vídeo? era o suficiente. O Waffle era só ficar de longe e esperar quando ele ficasse normal. 21 machadadas e dale. O Milho Doce ele esperava o chefão ficar embaixo para poder acertar alguns golpes. E umas 15 machadadas já dava conta. E o Chiclete era o mais difícil, porque ele fica Benção. soltando o chicletinho pro alto. Então ele precisava esperar o golpe terminar para encaixar um tapa ou outro. E com É tipo a cebola, né? Você tinha que esperar ela parar de chorar pra dar uma machadada. 20 tapas ele conseguia derrotá-lo. Em todos os mini-chefes ficam aparecendo esses Essas jujubas desgraçadas. doces aqui para atrapalhar. E no terceiro mini-chefe, a baronesa começa a tirar o que parece ser um algodão doce. Enfim, Acho que é. tapa, esses dois bichos aí, ó, vão de Porque a fase, ela é toda cheia de doce, né? Então... Na fase final, era basicamente desviar e acertar a cara dela. Nada muito difícil. Vamos lá, hein? Meu Deus do céu, mano. Ai, 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 ai! Mano! Nossa! Mano! Mano, eu tava quase derrotando. Nossa, mano. Caraca. Nossa. Aí vocês falam, a baronesa não é tão difícil, é? Então olha essa bosta aí. 53 tentativas e uma partida que durou 4 minutos e 54 segundos, o Jill derrotou a baronesa. Mas foi Beleza. nesse momento que a sanidade do Gillian começou a ficar perturbada. A relíquia divina, parte 2. Por causa da relíquia divina, ele tinha acesso à bomba de fumaça, o que facilitou muito os chefões anteriores. Além disso, a relíquia divina também te dava acesso a outra relíquia que te dá corações adicionais a cada 3 parries. E não só isso, como o especial dele carregava automaticamente. Ou Então fica bem mais fácil. Então, entendi. seja, ainda era muito difícil, mas ele tinha muitos recursos que o ajudavam. E após notar essas facilidades, o Gillian decidiu colocar uma nova regra em seu desafio. Não, você não vai desclassificar a relíquia divina não, né? Pelo amor de Deus. O uso da relíquia agora só pode ser feito após as tentativas excederem 7 dias de live. Então a partir de agora, Eu vou embora! Eu não consigo entender! Por que, velho? 7 dias de live. a única coisa da qual o Jill ainda vai utilizar para obter vantagem é a Super Arte 2, que o deixa invencível por poucos segundos. Ou seja, o bagulho vai ficar louco. Nossa. Ah, essa galinha é muito Mais uma fase de difícil, avião, velho. dessa vez contra a galinha. Nesse aqui ele sofreu.
Novamente, os chefões de avião têm uma vida gigante. E agora, ele não estava mais utilizando a relíquia divina. Aqui na primeira fase, ele até conseguia dar muito tapa. Mas o problema era quando a galinha atirava, botava o ovo na boca dele. Mas a Lá ele, cara! os golpes e ficou dando tapa. Mano, tô pensando em encerrar o vídeo por aqui, porque o tanto de piada de lá ele que tá tendo. Ai, meu Deus do céu. Na cabeça do Pin, da galinha, e esquivando dos ovos. Enfim, 32 machadas. Para, Fame, pelo amor de Deus! 22 tentativas pra passar. Na segunda fase, a galinha fica soltando as penas. E isso aqui era praticamente uma barreira contra o Jill. Nossa. Não pela dificuldade, mas porque ele só podia bater na galinha depois dela soltar esse ataque inteiro. Então só aqui ele tinha que gastar uns 5 minutos, porque ele só conseguia dar um tapa ou outro após cada ataque. Com 44 machadadas Caraca. em 6 tentativas, ele passou pra próxima fase. Nessa fase, a galinha se protege com os ovos. E você tem que basicamente se enfiar no meio dos ovos pra acertá-la. Cara, quantas piadas suspeitas não tem nesse vídeo? É uma fase chatinha, mas sem muito segredo. O problema maior pra ele foi acertar exatamente onde teria que bater, porque a galinha se move demais aqui. E qualquer descuido era um dano que ele tomava. 31 machadadas, 30 tentativas e finalmente ele chegou na fase final. Boa. Essa galinha deu problema pra ele aqui. Imagine tu ter que passar um tempão enfrentando a galinha pra morrer na fase final. Eu tô há 5 dias preso no pássaro. Pois é. Agora que eu percebi, ele tá com uma roupa de presidiário, mano. A roupa de pessoa presa, só porque ele tá preso na galinha. Eu também te entendo, Dylan. Eu fiquei muito tempo nessa galinha. Meu amigo do céu. Além disso, ele só tinha esse momento aqui pra aprender aonde poderia bater na galinha. Treinar desse jeito fez ele gastar bastante tempo, porque só depois de umas horas foi que ele sacou que dava pra bater aqui, ó, na bundinha da galinha. Boa. Mas ainda assim, até chegar lá era um sufoco inteiro. E após Meu mais Deus. de 24 horas, De novo, mano. Jill novo. Entendeu a piada? Jill novo, 24 horas, cara. ele finalmente conseguiu derrotar a galinha com 200 tentativas e 53 machadadas. Boa, meu irmão. Eu tô livre! Yes! Siga a liberdade, meu irmão. O frame que eu parei, mano. A mãe dele ali, mano. A mãe dele ali. Partida que durou 9 minutos e Meu 56 Deus, segundos. cara. O cara é um monge. Só dele ficar esperando esse golpe inteiro aqui pra dar um tapa já foi paciência demais. Cara bravo. Ai. Ó, Pepe the A Clown. primeira fase do palhaço foi tranquila. Era só dar uns tapinhas na cabeça do palhaço. O chato aqui são os patos que não param de aparecer. Ai. Nunca. Mas o Dylan já tinha se provado muito paciente. E por vezes ele ficava destruindo todos os patos, um por um. Pra aí sim conseguir um momento seguro pra dar um tapa Boa. no palhaço. Com umas 5 tentativas e 19 machadadas, ele conseguiu ir pra próxima fase. Essa aqui é super simples. A cabeça de balão do palhaço não dá dano. Nossa. Então era só ele ficar pulando. Caramba, velho. Mas o difícil é porque, tipo assim, ó. Vocês podem perceber que tem esses 4 negocinhos aqui. Esses 4 negocinhos. A face quando eu tá aqui, mas vamos inventar, ó. 4 negocinhos. Desses negocinhos sai uma cabeça de cachorro. Uma rosa e uma dessa cor aqui, que eu acho que é marrom. É, marrom. E aí vem um trem que tem como dar parry no nariz dele. No nariz dele. Então, como é que o Dylan vai conseguir passar de toda essa labareda aqui, mano? Só vendo. Nela e desviando dos outros balões. E de primeira ele conseguiu derrotá-lo. De primeira, velho. De primeira, como? 20 machadadas. Na terceira fase, o palhaço Ai. aparece na esquerda ou na direita, com um jumento. O jumento pode ser verde ou amarelo. Não, é cavalo, mano. Eu acho que não é jumenta, não. É cavalo. Mas em ambos os casos, o Dylan não conseguiu encontrar uma forma de dar tapa nele de uma forma segura. Sempre que ele tentava, ele tomava andando junto. E foi nesse momento que mais uma regra foi criada. Se o chefe não tem um pixel onde dá pra acertar com o machado sem ele tomar dano, aí sim ele poderia usar a relíquia divina. Então, para essa terceira Boa. fase, sua nova estratégia foi ficar carregando especial, Boa. usar a invencibilidade e aí sim acertar o jumento. E depois de 63 Meu tentativas, Deus. ele finalmente chegou na fase final. Você sabia que repetir? Calma, pera. Pronto, finalmente voltamos aqui. Chegou na fase final. Tá bem. Bora, A Dylan. fase final é Nossa. relativamente simples. Existem
tem essas plataformas aqui em cima e de tempos em tempos fica passando um trem bem rápido Meu no chão. Deus. Além disso, o palhaço cospe os pinguins que te jogam bolas de Nossa, beisebol. mano, esses pinguins aqui, sério, esses pinguins aqui, eu odeio esses pinguins. Acho que não vai dar pra escrever não, hein? Vai dar pra escrever sim. Eu odeio esses pinguins, cara. Eu odeio esses pinguins, porque eles são muito chatos. Eles ficam cuspindo bola de beisebol. Essa é a parte mais chatinha de desviar. Ainda mais no Expert, onde eles mandam bola pra caramba. Meu Mas o problema Deus. real dessa fase pra esse desafio é a vida do chefão. O Dillian aguentou esse teste de resistência e depois de 97 tentativas, Nossa! 50 machadadas e 50! passou do palhaço. Passei, mano! 7 minutos e 2 segundos de partida. Mano, 50 tapas, cara. 50! Isso porque já tinha sido 19 tapas antes, 22 É, tapas antes. 30, agora é 50. E agora, quem seria o chefão miserável? O miserável é um gênio. Nossa, ele literalmente é um miserável, mano. Tanto que na descrição do meu vídeo tentando derrotar o gênio, eu coloquei: o miserável é o gênio. Aqui na primeira fase ele pode dar alguns ataques, espadadas, joias ou gatinhos. E de tempos em tempos ele fica soltando uma cabeça gigante. Rapidamente. O meu ataque preferido é esse daqui. A espada, porque geralmente vem um parry. E o parry tá onde? Tá onde? Tá aqui o parry. Então quando vem o parry, eu pego. Mas tem horas que eu pego e tô mudando ao mesmo tempo. Isso me dá uma raiva. O Dillian surgiu com uma ideia que deu muito certo. Ficar atrás do chefão. Já que ele vai precisar desviar de um jeito ou de outro, Meu que Deus. seja enquanto ele dá tapa no chefão. Boa. O único golpe que não dá pra fazer isso direito é o golpe Meu das joias. Deus, Mas de mano, resto, ele só caraca. vai pra trás e fica acertando e desviando. 30 machadadas e pronto. Na segunda Beleza. fase, aparecem os pilares com o rosto do gênio. E esses são os que você precisa destruir. E para destruir esses rostos, você tem que dar 2 machadadas. Então era mais ou menos Ah, não, não, posicionamento e rapidez. E detalhe, ele sempre bate e vai Fiquei um com medo dele pouquinho tomar pra dano. trás. Um cuidado minucioso pra não tomar dano. Na Boa. próxima etapa do chefão, muitas coisas ficam acontecendo na tela. Fantasmas aleatórios e os tiros do gênio sem parar. Aqui é mais um daqueles testes de sobrevivência. Ele precisou ficar desviando e aproveitando pequenas brechas pra acertar a cara do gênio. Meu Até Deus. aqui o gênio já é bem demorado, mas agora vem as piores partes. Oh, yes. Nossa! Meu Deus, velho, ele morreu, mano, na mão do gênio. Realmente, essa mão aqui tem hitbox. E te dá dano. Aê! O seu personagem e faz uma marionete. Na speedrun, é comum ficarmos de frente pra marionete pra evitar os tiros e acertar. Até porque a mão dele não dá dano. Então a gente fica na frente da marionete. O chefe, o Dillian não fez muito diferente. A estratégia dele era ir pra trás da marionete pra acertá-la e atrair o chapéu do gênio pra longe enquanto desvia. Essa parte aqui é muito complicada porque são espaços pequenos e essa fase tem muita vida. Foram necessárias 66 machadadas e só depois de 15 tentativas ele finalmente chegou na última fase. Vale lembrar que ele já estava há dias nesse chefão. Meu Aqui Deus. na última fase, ele precisava se preocupar com 3 coisas. Ficar de olho quando a pirâmide fosse atirar pra desviar. É ficar de contar com o Bill Cipher. Ver o momento em que o gênio vai atirar pra desviar também e acertar o cachimbo. Boa. Imagine chegar nesse ponto do chefão e perder. Ai. Vai ser agora, velho! Olha! É, Engraçado que ele vai lá e fala: agora vai ser. Não, não vai ser não. pra você perceber que o problema Nossa senhora, meu irmão. Caramba, velho. O Mugman, o nariz dele tá aqui, mano. Olha isso, falta um tiquinho, velho, pra ele poder chegar na bandeira. sempre são os golpes, mas o cuidado constante que o Dillian precisa ter na hora de dar uma machadada. Aqui, ele só morreu porque se aproximou mais do que deveria do chefão. Claro que ele fez isso pra potencialmente desviar daqueles golpes ali, mas ainda assim, o que matou ele foi chegar praticamente um pixel mais perto do que deveria. não dá E bom, né? agonia vendo Após isso. 4 dias e Meu 45 Deus. machadadas na fase final, o Dillian finalmente venceu o miserável. Uma partida que durou 7 minutos. Save, acho que você errou. Save, você errou. 7 minutos. 7? 7? Não. Calma, vamos recapitular. Isso daqui é um 7. Isso daqui não é um 7. Ou seja, a partida durou 6 minutos e 57 segundos. Então por que você falou 7? Por quê? Não sei.
Esse dragão. Mas que fique redundante, eu preciso explicar o quão insano o desafio é. Aqui no dragão eu vou tomar a liberdade Pode fazer essa voz, cara. de falar sobre a progressão de Dillian. Chegando aqui no fim da Ilha 2, ele ficou muito melhor em desviar, muito mais paciente e muito mais focado. E é legal perceber isso porque você vê o quão firme ele estava no objetivo. E não só por causa de Cuphead, mas como streamer também, em manter seu público entretido. Por várias vezes você pode ver ele pedindo motivação pro chat. Vambora, chat, hein? Todo mundo assim comigo, ó. Vai, Dillian! Vai, Dillian! Brincando com a galera. Eu fico imaginando o chat dele, tipo... Sei lá, você vai olhar... Tipo, nessa hora você vai olhar o chat, mano. Só tem vai Dillian, mano. Só tem vai Dillian. Só isso. E mantendo tudo num clima muito agradável e amigável também. A primeira fase do dragão foi tranquila. Bastava aguardar as bolas de fogo pra pular na cabeça do dragão e voltar pras nuvens. Mas um problema constante nesse chefe é a falta de um chão fixo. Precisar ficar pulando de nuvem em nuvem é complicado, mas com o machado é pior, porque a quicada do machado sempre vai te jogar pro alto. Então ele precisa sempre se reposicionar pra não cair na vala. E depois de 45 machadadas e 17 tentativas ele passou, mas ele mal sabia que tinha chegado pro seu maior desafio até agora. A segunda fase do dragão tem um problema forte pra esse desafio. Além de não ter chão, esses foguinhos que aparecem ficam de tempos Nossa, é verdade. Ó, detalhe. Tá vendo esse foguinho? Desculpa usar muito pincel, tá? É porque eu tô querendo muito usar pra explicar pra vocês, tá bom? Pra vocês que não entenderam muito bem, tá? Ó, essas nuvens aqui... Tipo assim, você só usa essas nuvens. Não tem, tipo assim, um chão todo assim. Não, só essas nuvens. Aí tem esses foguinhos aqui que eles vão e pulam. E se ele acertar o Cuphead ou o Mugman, dependendo do personagem que você estiver, ele vai tomar dano. E aí, o dragão, ele tem esse fogo gigantesco aqui, que dá dano. Então, onde que ele vai acertar? Não sei. Se jogando nele. No Expert, esses foguinhos ficam constantemente se jogando. Nossa. Além disso, o chefão se protege com esse fogo que ele solta pro alto. Ou seja, aqui o Jill não tinha muito o que fazer. O único pixel é bem aqui no topinho da boca do dragão. Mas pra conseguir acertar, ele precisa encaixar o tapa entre as nuvens, desviando e aguardando o momento onde o dragão não tá soltando fogo também. É um problema em cima do outro. E sem falar que depois de dar um tapa, né, na volta ele tem que subir numa nuvem já preparado pra desviar. 7 dias. Meu Deus. 7 dias foi o que ele levou pra passar dessa segunda fase pela primeira vez. 30 machadadas. E só de passar dessa fase, ele ficou tão feliz que até a sua mãe apareceu pra comemorar. E bem... Ai, mano, a tristeza da mãe, tipo... Calma, mãe, ainda tem mais uma. Gente, eu tô com medo porque, tipo assim, se o vídeo parar do nada, eu acho que é porque, tipo assim, esse negocinho aqui não suporta 1 hora, então... E esse vídeo tem 50, então... Ai, meu Deus do céu. Agora a carta na manga podia entrar em jogo. Então Dillian equipou a relíquia divina e se preparou para a última parte. Lembram da segunda fase da galinha? Pois é, aqui o conceito é o mesmo. Desviar e esperar uma oportunidade e encaixar um tapa ou outro. O dragão de tempos em tempos solta fogo. E essa era a oportunidade pro Dillian ir lá na cabeça dele, dar um pedala Robinho e voltar. 40 machadadas. Praticamente 10 dias. Mano! E na tentativa de número 267, ele finalmente destruiu o dragão. Eu passei, porra! Boa! Calma. Voltamos! 13 minutos Meu Deus, ele caiu! Ele até caiu de alegria. Meu Deus. e 37 segundos de partida. O chefe mais longo até agora. Finalmente o cara passou da segunda ilha. O público aumentava, a Meu torcida Deus. também. O Dillian já estava jogando um pouco diferente de quando começou. As etapas finais do desafio chegavam. Ok. As mecânicas de Dillian Resende. A Abelha. abelha possui um desafio semelhante ao do dragão, a falta de um chão. Aqui é relativamente mais fácil porque as plataformas vão de cima pra baixo, então a chance de chegar no melzinho ali e tomar dano é mais difícil. O chato pra mim da abelha, e acho que pra muita gente, é esse quadro. Pro Jill o problema foi acertar a cara dele e desviar da abelha trabalhadora e dos tiros na volta. Parte chata. Com 22 machadadas e 25 tentativas, ele partiu pra segunda parte.
Aqui a abelha solta 3 golpes diferentes, mas, sinceramente, não importou muito. Pra cada golpe, ela dava uma boa abertura pra receber uns tapas. Então o Jill, tem 3 ataques, tá? Ela tem uma bola, que você pode dar parry. Tem um triângulo. Finge que isso aqui é um triângulo, tá bom? Porque eu não sei desenhar direito. Ela solta um triângulo que solta tiros. E eu acho que... Ah, é verdade, ela tem um ataque que ela fica aqui. Esse é o corpo dela. E essa daqui é a cabeça dela. Meu Deus do céu. E ela fica soltando esses mísseis aqui, ó. Finge que é um míssil, tá bom? Fica soltando esses mísseis. No paciência, esperava ela aparecer, dava uns tapas lá, e ficava bola que eu desviando falei. isso pra qualquer um dos Olha lá golpes. os mísseis. Raramente ele se arriscava em bater nela durante algum golpe. E com 29 machadadas e 22 tentativas, ele partiu Agora pra vira um última avião. fase. Aqui, ele aperfeiçoou uma técnica que havia usado em outras poucas situações. Descer da plataforma e instantaneamente usar o machado. Como a cabeça da abelha fica na parte de baixo da tela, o jeito mais consistente de acertá-la foi esse. Alinhar com a cabeça dela, se jogar na cabeça e rapidamente dar um tapa. É um pouco arriscado, mas como ele já tinha pegado o ritmo, rapidinho ele conseguiu manter a consistência e após 3 dias de live, ele derrotou Só a 3. abelha, 30 machados na fase final e precisou de 43 tentativas. Uma partida aí que durou 4 minutos e 12 segundos. Após tantos chefões complicados, finalmente um respiro para esse desafio. Tom e Jerry. Apesar de ficar na terceira ilha, o Tom e Jerry é tranquilo de enfrentar. Aqui não tinha nada de novo pro uso do machado. A lata era onde ele dava tapa, sempre no intervalo dos golpes, ou até mesmo enquanto desviava de alguma coisa. 40 machadadas na terceira tentativa. A segunda fase te deixa claustrofóbico, com essa quantidade de serras e com o chefão soltando fogo. O chefão fica alternando entre a parte de baixo e a parte de cima da tela. Quando na parte de cima, o Dylan ficava desviando e evitando tomar dano. Mas sempre que o chefão ia pra baixo, ele aproveitava qualquer oportunidade pra quicar na cabeça do rato. Vai ele! Tentativas e uns 46 tapas e ele chegou na fase final. Aqui ele só levou um Tom tempo e Jerry. pra desviar dos golpes. A patada do gato, o telhado caindo e os fantasmas. No Expert, o chefão manda 4 Nossa! mas não faz muito No original é só 2. ele solta essa bolinha aqui, ó. O Dylan então decidiu deixar os fantasmas vivos e focou só no gato. Afinal, o rosto dele não dá dano e ele podia ficar dando várias machadadas. E depois de umas 52 tentativas e com 49 machadadas, ele derrotou o chefão. E foi bem rápido em comparação aos anteriores, né? Levou 6 minutos e foi um dia de live mais ou menos. Nossa, um dia. Meu amigo, se o robô já é difícil, imagina com machado. É aquele momento. Um dos maiores horrores pra quem zera Cuphead pela primeira vez. O temível robô. Já não bastava ser um chefão difícil. É bom lembrar que é um chefão de avião, ou seja, mais vida do que o normal. E ainda não é expert ainda, meu irmão. Logo de cara, tem 3 locais pra dar tapa. A cabeça do robô, que solta um laser de tempos em tempos, mas que é relativamente tranquilo de bater. O peito, que solta um laser vertical, que é desativado com parry. E que até dá pra dar uma machadada, mas é bem difícil, tem que ter uma precisão absurda. Meu e a Deus. barriga que... Aqui, ó. mas que é relativamente tranquilo de bater. O peito, que solta um laser vertical, que é desativado com parry. E que Ó, dá pra dar uma machadada, errou. mas é bem... Ó, Isso tem errou. que ter uma precisão Errou. absurda. E a Nossa, barriga mano, que demora. não dá pra acertar com o machado. Ah. A barriga solta esses bichinhos, mas ela foi feita pra tomar dano só de tiro mesmo. Não dá pra acertar ela com o machado. E aí, novamente, precisamos frisar o nome do desafio. É zerar Cuphead sem atirar. É. E não zerar Cuphead sem virar uma bomba nuclear absurda e explodir o estômago desse robô safado. É isso mesmo! Só assim. Explode o estômago desse fala da mãe, desse arrombado. Por último, estômago. Ele fez assim pra garantir que seu especial só desse dano onde ele não poderia usar o machado normalmente. Humilde demais. Após destruir cada parte, o robô passa a fazer novos golpes. Mãos Meu pela lateral amigo. aparecem, o chefão começa a tirar parafusos com a boca e por fim o estômago dele começa a soltar bombas. Bombas problemáticas. A mão e os parafusos são tranquilos, mas as bombas se parecem muito com as cenouras lá da fase dos vegetais. A diferença é que Ai, Laudion meu podia se livrar delas com uma machadada, mas aqui a bomba Ai. explode se você atacar ela de perto. Então a única Nossa. forma de evitar era esperar 2 bombas aparecerem em tela e fazer uma bomba bater na outra. A fase 1 Boa. se provou bastante complexa. Gênio. Muitos detalhes. Gênio. E após 36 machadadas em Que nem é miserável. 51 tentativas, ele finalmente partiu para a segunda fase. Aqui o chefão fica passando na tela de tempos em tempos e você tem um intervalo curto para dar dano. O problema não é dar o tapa. O problema era lidar com o chefe e com as bombas que não param de aparecer. As bombas ele podia ficar desviando e fazer elas se autodestruírem. Mas após derrotar essa parte, ele notou o real problema dessa
segunda fase. E se ele passar dessa fase e sobrar uma bomba na tela? Nossa, meu amigo do céu, mano, de furagem. E aqui, ó, ele mesmo, Bill Cipher, maior inimigo de Gravity Falls. Enquanto isso acontecia, o Dillian precisava lidar não só com o chefão, mas com uma bomba que ficaria eternamente na tela, sem dar chances pra ele. Então a estratégia absurda que ele aprendeu e desenvolveu foi entender os ciclos das bombas e fazer elas se explodirem em grupos de 2 e de 3 para ganhar um espaço para dar tapa e fazer aparecer 2 bombas em tela. Dessa forma, ele conseguiria destruir o chefão com 2 bombas na tela e fazer elas se autodestruírem antes da próxima fase aparecer. Muito complexo, cara. Eu achei essa estratégia iradíssima. E isso era basicamente pra ele chegar na terceira fase e não ter bomba atrapalhando. Mas beleza, a primeira fase já foi complicada, a segunda mais ainda e a terceira. Aqui foi o verdadeiro teste de resistência. A galinha foi só um gostinho do dragão também. Olha, entendam, a fase final do robô tem muita vida. Não é pouca vida, não é muita vida. Nossa, que exagero. É uma fase onde ele praticamente não para de atirar. Jogando normalmente, é só desviar e torcer para alguns tiros pegarem nele. Mas com o machado, o Dillian precisava esperar o golpe inteiro pra só aí encaixar um tapa ou dois. O chefão usa os cristais vermelhos ou azuis. Os vermelhos são mais rápidos, mas num posicionamento fixo. E o azul, eles ficam girando de leve, nada de muito diferente. Ele passou dias e dias só nessa fase final. Ao passar do 7º dia, ele trouxe sua carta na manga e se preparou pra batalha. Vem, vambora. Olha Tá a comendo. tensão dessa luta. Olha o tempo que ele fica desviando pra dar um tapinha ou outro. E ele ainda foi de acordo com as regras, sem usar o especial, apenas desviando e dando peteleco. E após mais de 200 tentativas na fase final, fase essa que precisou de incríveis 100 Meu amigo, que demora, velho. Eu tô chorando, velho. Mano. Eu tô emocionado. Puta que... Uma luta que durou 20 Mano, 23 minutos! 23 minutos e 44 segundos. Véi, tu tem ideia disso? Mano, 23 minutos, cara. 23 minutos e um único chefão. O Dillian finalmente venceu o maior teste de resistência. O maior teste de resistência por enquanto. Ah, meu. Eita porra! Meu Deus. Fala, protagonista dela! Pega! Pronto, voltamos. Indo pra mulher do teatro, que se provou chatinha também, talvez pelo conjunto da obra, a primeira fase era voadora, leque e beijo. Nada muito complicado de desviar. O que ele fazia aqui pra facilitar a vida era às vezes usar a plataforma do anjo pra desviar e atrair o corpo do leque pra fora da tela. 30 machadadas em 12 tentativas e dale pra segunda parte. Aqui a situação era mais complicada. Ela ainda solta leque, mas agora tem essas janelas onde pode aparecer um bebê soltando uma mamadeira. Além disso, ela abre um guarda-chuva e solta um monte de ratinho que atravessam a tela de baixo pra cima. O problema aqui é que a parte de cima da tela fica muito ocupada. E o machado, como vocês já sabem, a essa altura do jogo, ele sempre joga o Cuphead pro alto. No caso, o Mugman, né? É verdade. Tem uma otimização da mecânica. Quando não tinha muito espaço pra desviar no céu, ele tentava bater nela e usar o dash logo em seguida pra cancelar a altura que ganharia normalmente. Dessa forma, ele podia dar dano e se manter assim. Nossa senhora, mano. Nossa. Pra desviar no céu, ele tentava bater nela e usar o dash logo em seguida pra cancelar a altura que ganharia normalmente. Dessa forma, olha isso, meu irmão. Só mais um pontinho e ele já morre. podia dar dano e se manter seguro. Aqui o foco dele era se manter no meio. Afinal, só tem uma janela no centro e a chance do bebê aparecer ali era menor. Essa fase foi uma das mais complicadas nesse chefe. E após 47 tentativas, ele passou com 30 machadadas. Na terceira fase, a tia do teatro pode soltar raios, meteoros e uma onda gigante. O raio é simples, mas para desviar da onda, você precisa destruir o meteoro e depois dar parry na estrela para ganhar altura e passar por cima. O problema é que o meteoro precisava de 2 machadadas para ser destruído. Então ele tinha pouco tempo para desviar e para dar dano nela, porque ele sempre focava em primeiro destruir o meteoro para desviar e só depois dar dano nela. Ele apanhou um pouco aqui, mas aí a paciência e o teste trouxeram uma nova estratégia. Ele passou a dar apenas uma machadada no meteoro e usou a altura do machado para desviar da onda. Mano, genial! Bater nela e com 57 tentativas ele a derrotou com
29 machadadas. E bom, na sua última fase, a tia do teatro fica voando aqui no céu. O chato é que o guarda-chuva não para quieto no chão. Flores podem vir do céu e ela fica indo de um lado pro outro, sem parar. Então, para conseguir dar machadadas, a tática foi esperar um momento onde ele poderia acertar ela e usar o dash logo em seguida para um lugar seguro. Dessa forma, ele evitaria o dano dela, do guarda-chuva e escaparia de possíveis flores caindo. Parte muito difícil essa e provavelmente a razão desse chefe ter durado quase 7 dias de live. Com 11 machadadas na fase final aí, sei lá quantas tentativas, ele passou dela. Uma partida que durou 9 minutos e 28 segundos. Calmaria. E mais um chefão de avião. Dessa vez é a mina do TikTok. Felizmente a segunda... Menina do TikTok, mano. Meu Deus. Muitos momentos onde ela fica parada abrindo espaço para tomar vários petelecos. A estratégia aqui se assemelha com as outras anteriores. Aguardar os golpes e aproveitar as brechas. 70 machadadas e 21 tentativas. Mano, tem vezes que ela manda uns ataques, tipo, tudo ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, ela manda o cavalo marinho com o negócio lá, como é que é o nome? O peixe amarelo. Nossa, é muito difícil. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Pra ir pra segunda fase. Aqui a sereia começa a se transformar em pedra, mas o Jill ficava tanto na cara dela que ele descobriu esse espaço aqui, ó. Boa! Pedra. Então o problema maior era lidar com algumas enguias e com a resistência dessa fase. Mas após 56 tentativas e 50 machadadas ele passou. E agora vem a pior parte. Não. De trás pra frente, pra desviar e acertar a sereia em alguns momentos. Mas claramente isso tava dificultando muito. Nessa fase, ela te transforma em pedra, solta umas caveiras e ainda tem os espinhos. Sem falar que o teto e o chão te dão dano, ou seja, pouco espaço. Na speedrun, a galera cola na cara da sereia e evita tudo isso, bastando apenas... Essa galera fica na cara dela. Ficar atento com os espinhos chegando pra desviar. E bom, foi exatamente isso que o Dylan fez. Tal como os outros chefões de avião, esse era mais um teste de resistência. E esse aqui levou 6 dias pra ele passar, depois de 225 tentativas e 55 machadadas na fase final. Agora é o trem. Aqui veio um que complicou o desafio. A primeira fase do trem é extremamente caótica. A mecânica aqui é controlar esse trenzinho menor com os parries, fazendo ele ir pra direita ou pra esquerda. Inicialmente o trenzinho vem na esquerda, mas as abóboras que vêm aqui no céu podem deixar cair esses tijolos que fazem o trem se mover. Além disso, o fantasma solta um monte de olhos pra cima do jogador. Meu Deus. No Expert, isso é ainda pior. E a hitbox do fantasma não é das mais fáceis também. Caramba! Aqui foi um ponto onde o Dylan adquiriu a movimentação cirúrgica. Ele não tinha outra opção além de desviar de tudo e acertar uma machadada no fantasma. Então, logo de cara, ele já decidiu usar a carta na manga porque ele sabia que esse aqui era possível, mas que claramente duraria muito mais que 7 dias. E apesar de usar logo a relíquia, é válido notar que ele tentou bastante de forma normal, mas ele mal conseguia durar no chefão, ele nem saiu da primeira parte. A tática dele aqui foi avançar o trenzinho e sei lá, né, velho? O cara simplesmente aprendeu a desviar de tudo. Eu acho incrível ver a gameplay dele aqui, porque dá pra ver o quanto que ele aproveita os mini espaços que o jogo dá pra ele desviar. E depois de 26 machadadas e 90 tentativas, o cara conseguiu passar somente da primeira fase. Mas ele morreu. Na segunda fase, isso já aconteceu comigo. Uma grande caveira pode sair de um desses 3 vagões. Ele precisa acertar a cabeça, mas entendeu que isso só era possível quando a cabeça estava para voltar ao vagão. A vantagem aqui era aguardar a relíquia carregar o especial e usá-lo para encaixar mais alguns tapas. E só após 333 tentativas, sim, 300, ele finalmente passou com 21 machadadas na cabeça do esqueleto. A terceira fase desse chefão foi um respiro. A estratégia não se difere muito da jogatina normal. Afinal, a cabeça desses monstros não dá dano, então bastava ele desviar do raio e dos fantasmas e acertar o chefe. Cada cabeça precisava de 3 etapas e finalmente ele chegou na fase final. Mas olha, pra acertar o chefão, você tem que primeiro abrir o compartimento e depois atirar dentro dele. Mas o pulo não alcança. Cara! O que fazer? Não sei. Ele abria a escotilha com o parry, pulava e usava o especial no ar para ganhar mais altura e dar um único tapa no chefão. Ou seja, cada especial lhe dava um tapinha no chefão. A vantagem, entre aspas, aqui é que no Expert as abóboras não param de aparecer. Então ele sempre... Gente, o vídeo já tá quase com 1 hora. Eu não sei se vai durar tempo ou não, tá? usava o tijolo delas para carregar mais rápido o especial. E depois de 400
tentativas e 14 tapas na fase final, o Dillian finalmente passou do trem. Meu Deus! Nossa, Nós conseguimos, meu chefe! Deus. Isso! O trem esse que foi o chefão mais difícil até agora. Porque agora vem o que talvez seria o maior desafio de Mano, King Dice, velho. Ah, não, pega. E o pirata? Nossa, ele não teve passando o pirata. Rei Dado. Calma. Pera. Isso Gente, até o vídeo tá agora, chegando no porque final, agora tá? vem. Gente, amanhã eu vou... Peraí, vamos ver se vai dar 1 hora, tá? Mas eu vou já falando, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Amanhã eu vou fazer a parte 2 reagindo a esse vídeo. E... falou. Ah, não! Ah, não teve não. Ah, moleque doido, vambora, cara. Vai até 1 hora, tá? Beleza, então vamos continuar nosso react. O que talvez seria o maior desafio de todos. Não, rei O dado. Rei Dado. Mas ainda falta o Mas pirata, né? e o pirata? Aí, ó. Bom, rapaziada, infelizmente o pirata é o único chefão no jogo que não tem uma hitbox alcançável. Ah, pra você. não! Por quê? Mano, nossa, velho, não tem uma hitbox pra... Não tem como ir A lá. machadada. Então esse chefão só pôde ser derrotado com os especiais. Então, digamos que ainda é um sem atirar. Ah, é verdade, porque, ó, eu vou voltar bastante aqui, porque se vocês perceberem... Aqui, cadê? Aqui. Ó. Quando o Dillian, ele Na usou... fase e conseguiu passar. Quando ele usou o Não está especial... atirando a cabecinha dele. Ali, ó. Então tá valendo. Tá bom. Ó. Essa é uma das razões pela qual o desafio Cadê? é zerar sem Ó, atirar. sem Não atirar. zerar somente no machado. Suspeito. Mas Aí aparece o pirata. Então, quer dizer que, ó... Quer dizer que... O pirata não tem uma hitbox, então só deu pra passar com minis especiais. Ai, meu Deus. rapaziada, infelizmente o pirata é o único chefão no jogo que não tem uma hitbox alcançável pra você dar Tristeza, machadada. Então esse mano. chefão só pode ser derrotado com os especiais. Então, Ainda um digamos sem que ainda atirar. um sem atirar, assim, sem atirar normalmente, né? Ele utilizou outro botão, né? O botão de tiro não. É, eu acho que sim. Derrotar Meu todos Deus. os chefes da Ilha 3, você finalmente consegue Meu conversar Deus. com o Rei Dado e é desafiado por ele pra uma batalha. Se fosse apenas o Rei Dado, seria fácil, mas É. aqui você entra num cassino e precisa rolar dados. É, precisa rolar o dado. Obrigatoriamente, você vai enfrentar no mínimo 3 subchefes de 9 que estão aqui presentes. Ou você tira um aleatório. Tipo assim, você pode tirar 2, depois 1, depois 3, depois 15. Ai, meu Deus. Essa luta por si só já é complicada, mas o Dillian é inabalável. E eu não sei por que ele decidiu que esse chefão só contaria pro desafio se ele derrotasse o Rei Dado e todos os 9 subchefes. Você tá de sacanagem. Você tá de brincadeira com a minha face. Mano, ele demorou. Eu acho que chegou um ponto que ele falou assim: tá bom, então eu vou derrotar todos pra provar que eu sou o melhor jogador de todos, mano. Primeiro chefe é a tropa trêbada. E aqui, logo no primeiro, Aqui, meu irmão, você tem que saber que álcool é uma droga, tá ligado? Ai, meu o Deus. Dillian teve uma barreira que mudou o rumo da luta inteira. A taça invoca um monte de azeitona pra te perturbar, mas elas são destruídas com um tapa, e a ponta da taça dava pro Dillian bater de boa. 16 machadadas, 12 tentativas, blau. O bigodudo solta um whisky de tempos em tempos, mas sempre quando ele soltava o whisky, o Jill pulava na cabeça dele pra dar dano. Boa. 17 machadadas e 27 tentativas. Até aí, ok. Beleza. O problema era a garrafa lá atrás. A taça Ai. aqui na frente e o copo ainda continuam ativos. Nossa. Ainda dão dano se ele tentar ir lá pra trás. Aí, mano, o Dillian decidiu usar a relíquia divina. Mano, ele usou a Com bomba de bomba fumaça. que vinha na relíquia, ele poderia se jogar nesse espaço mínimo entre os chefões, dar tapa na garrafa e voltar com a altura do pulo pra trás. E isso só dava certo se ele se posicionasse direitinho de frente com essa poça. Insano. 16 Cara. machadadas e 82 tentativas pra passar do primeiro subchefe do Rei Dado. O chefe das fichas foi fichinha. É, Chefe de fichinha. segredo, desviar de tudo e acertar a cara.
realmente não tem muito segredo. O charuto É. é complicado. Ele fica trocando de lado, soltando fogo e aparecem uns cigarros menores no meio da tela pra atrapalhar. Inicialmente ele tentou ficar de frente pro chefão acertando a cara dele. Esse chefão tem muita vida. E Meu precisou Deus. de 51 machadadas e Minha 42 tentativas. nossa. O rei dado realmente foi muito complicado. Só pra esses 3 chefões, ele precisou de uns 3 dias de live. Caramba. Lembrando que morrer em qualquer subchefe faz ele começar tudo do zero Mano. nesse chefão. O dominó tem essa esteira aqui que aparece em espinhos. Felizmente o dominó demora um pouco pra soltar alguns tiros. Aqui ele precisava desviar dos espinhos, aguardar um bom momento e bater na cara dele. Sem muito segredo, apenas paciência e resistência. 47 machadadas e 32 tentativas. Com ele na cartola foi outro chefe tranquilinho. Com a bomba de fumaça, esse chefão fica muito mais fácil. Sempre que ele mandava o golpe das caveiras, o Jill só vazava com a fumaça. E pro outro golpe, bastava se alinhar com o Perry. O espaço do coelho era mais ou menos aqui no bracinho. E com 7 tentativas e 54 machadadas, o Dillian conseguiu derrotá-lo. Eu sei que eu já disse várias vezes o quão demorado e difícil derrotar todos os chefões é. Mas, mano, esse próximo mini-chefe do Rei Dado é um chefão de avião. Ou seja, é um mini-chefe com muita vida. O cavalo... Mas ele tem menos vida. Foram mais de 4 Tipo assim, dias ele não só tem a pra mesma passar barra desse de bicho. vida da O Hilda, cavalo então... é que ele precisa de um tudo hit bem. pra acertá-lo com o machado. Afinal, a hitbox dele fica mudando um pouquinho com o movimento que ele faz. Nossa. Além disso, o cavalo fica mandando presente na tela, fica passando árvores na frente também, e ainda aparece um fantasminha de tempos em tempos pra tentar dar dano no jogador. Eu nem sei quantas tentativas foram necessárias pra ele passar, mas só pra você ter ideia, o robô precisava de 100 machadadas pra ser derrotado. O cavalo precisou de 75. Meu Era praticamente um Deus. robô dentro de outro chefão. Mas olha, Caramba. felizmente após o cavalo vem essa bailarina, que também é trivial de enfrentar com a bomba de fumaça. Ele só precisava ajustar um pouco a distância dos pulos e com 3 tentativas e De 50 boa. machadadas, ele a derrotou. A bola preta aí também, praticamente o chefão mais difícil, né? Ele derrotou de primeira. Aqui ele só ficava... Caraca, o Dylan, ele é brabo. E aí, mais um chefão de Esse Não daí muito é chato complicado. atirando Ele fica igual também. a tela de descanso do DVD. Aqui é um jogo de memória. O momento que o Jill tinha pra bater era depois de acertar um par. Levou um tempo, mas ele sacou que o pixel era no bumbum do macaco. E depois de 17 tentativas e 66 machadadas, ele finalmente chegou no Rei Dado. E Não, gente. isso aconteceu. O quê? Não! Eu não sei Mano. aonde tá a sanidade do... Meu amigo do céu! Mano, olha isso. Usando o pincel de novo. Olha a distância. Aqui tá o nariz do Mugman. E olha... Nossa, mano. Tem que fazer um trajeto gigantesco pra chegar até lá. Ai, meu Deus do céu. Enfim, vou continuar. Gillian, ou sequer ela já existiu. Mas só de imaginar ele enfrentando um cavalo de novo, a cada nova tentativa me deixa maluco. Nossa. Ao chegar no Rei Dado, o Gillian percebeu que não dava pra acertá-lo normalmente com o pulo. Então, ele precisou se utilizar daquela mecânica que já comentei. Um cheiro especial, usá-lo e dar... Cara, o chefão já não tava demorado o suficiente. O Rei Dado se provou como o chefão mais demorado. O maior desafio de todos. Só no Rei Dado, sem contar os subchefes, eram 20 minutos. Mano. E ele passou uns 13 dias de live pra finalmente conseguir derrotá-lo. E após 47 machadadas... 47! Caramba, meu irmão! Eu já te sou o Cuphead! Eu sou o Cuphead. Pam, pam, panana. Ai, caramba. Não é o Não, calma. Voltamos, gente, Em voltamos. uma partida que durou 49 minutos, ele finalmente chegou no diabo. O último O chefão. capeta, vambora, meu irmão. Obviamente que essa luta não seria mais fácil. Só na primeira fase o diabo pode dar uns 6 golpes diferentes. Nossa. A tática pra acertar a tapa nele era pular quando ele olhava pra esquerda ou pra direita. E o tapa tinha que ser no pico do pulo. Só assim ele conseguia dar dano. Ele precisava desviar constantemente de todos os golpes, acertar o chefão e ainda lidar com os diabretes que o capeta fica mandando Caramba. constantemente. Porque no Expert eles são frequentes na tela. Essa primeira fase foi complicada. E só depois de 89 tentativas e 40 machadadas, ele chegou na segunda parte. Aqui você cai Meu na Deus. vala pra enfrentar o capeta. A hitbox são os olhos dele e você não toma dano se encostar. O chato aqui são os Ainda bem. golpes dos machados. Caraca, machado versus machado, hein? Céu, que a partir de agora vão ficar caindo constantemente até o fim da luta. Essa segunda fase... Mano, o cara que levou o parry. apenas se ajudar com a ordem das fichas
caindo, com a bomba que ele solta de tempos em tempos e com os machados. 22 tentativas e 38 machadadas foram suficientes. E chegamos na terceira fase. Nossa! Simplesmente foi uma trava muito grande pro Dylan. É muita coisa! É muita coisa na tela, mano. Que isso? Aqui, ele já estava há uns 4 dias tentando derrotar o diabo. O diabão, ele invoca 2 demônios na lateral que ficam te tacando as caveiras. As fichas continuam caindo do céu e agora você só tem 3 plataformas para se manter. Mas o maior problema são esses diabinhos azuis, que se você não lidar com eles, o diabo vai ficar mandando mais e mais e mais e mais. Meu Vai ficar Deus! cheia de coisa para você desviar e você morrer. E O que esse você foi o faz? problema. O Dylan não sabia o certo, se limpava a tela, se focava no chefão. O fato é que ele precisava desviar de tudo em cima de 3 plataformas, Caramba! extraindo 100% do pequeno espaço em que estava. E nem mesmo ele sabe quantas tentativas precisou para conseguir passar dessa terceira fase na primeira vez. Mas bastou 33 machadadas. Quando ele conseguiu chegar nessa parte pela primeira vez, isso aqui aconteceu. O quê? Ó, concentra. Eu sabia! Ó, concentra. 13 segundos depois. Você morreu. Aqui no final, o jogo te obriga a desviar usando o parry de forma rápida. Além disso, a hitbox do Anguera fica lá no alto. Outra situação onde precisa de muita paciência. Aqui a tática dele foi alternar o parry que ele dá. Que isso? A Anca Dil. Dil, eu te amo. Promete que um dia você casa comigo. Que isso? Meu Deus do céu. Eu iria ignorar os superchats, né? E focar aqui no vídeo. Mas, mano, esse nome me quebrou, velho. As lágrimas que caíam, primeiro de um lado, depois de outro. Ele encheu o especial, aguardava, pulava, usava o especial e dava um Ele único pulava hit. e dava um único dano. Assim, ele Meu tentou, Deus. tentou e tem 10 dias Mano. de 10 lives. E bom, vamos ver juntos como foi o último minuto dessa saga. Não Vamos lá. consigo. Ai! 7! Esse é o momento! 12! Calma, calma. Meu Deus. Deve ser três. Ô, o microfone do Jill é muito ruim, cara. Parece que ele tá, sei lá, parece uma batata. Calma, calma. Vai, Dylan, você consegue. Vai, Dylan. Vai, Dylan. Vai, Dylan. Mano, mano. Velho, ele zerou, mano! Velho! E após 321 tentativas, com 13 machadadas, Dylan Rezende concluiu o desafio e zerou Cuphead sem atirar. Foram 96 dias de desafio, que jornada! mais de 350 horas de jogo, mais de 4.500 mortes. Me falaram que era impossível! Me falaram que não ia dar! Me falaram pra desistir! Mas eu não desisti, chat! E eu zerei o Cuphead sem atirar, mano! E ele é um brasileiro, ou seja, brasileiro nunca desiste! Bom, e agora? Sendo um monge sábio e paciente que ele é, logo após zerar o jogo, ele partiu pra DLC, que tem mais 7 chefes complicadíssimos. Quem sabe um dia eu conto essa história. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui se ele fez... Tá, não tá aparecendo, mas enfim. Mas depois do desafio de Cuphead, o Dylan partiu para outros jogos. Recentemente ele zerou FNAF sem utilizar câmeras. E atualmente ele está zerando Hollow Knight, sem atacar e sem pegar melhorias. Quanto Meu tempo Deus do céu, mano. Só usando escudo, velho. E FNAF sem usar câmera, velho. Cara, isso é impossível. será que ele vai levar? Olha, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Vai levar o tempo que precisar. Porque esse cara é a prova do conceito de um brasileiro. É. Não desiste nunca. É, Eu, chat, sou brasileiro! Eu não desisti! isso que é brasileiro, meu amigo. E aí, sentiram minha falta? Eu estou de volta! É. Caso tenham gostado desse vídeo, eu gostaria humildemente de pedir o seu like e que comente da parte que mais gostou. E bom, pra você não perder o progresso no canal... Faz o save, mano. Uau! Ah, e você que ficou até o final, agora temos um server do Discord. Descrição, dale! Caramba, velho. Infelizmente eu não tenho Discord. Opa, Shopee, calma, pera. Tá, beleza. Enfim, eu vou deixar aqui
Calma aí, gente. Vou procurar uma gameplay de Cuphead pra deixar de fundo, tá bom? Calma. Pronto, achei uma gameplay. Cara, então, eu vou falar o seguinte, mano, eu amei esse desafio. Tipo, velho, o Dylan, ele é muito louco. Principalmente no Rei Dado. Ele decidiu ele decidiu derrotar todos os chefes, os mini-chefes do Rei Dado. Velho do céu. E o Save Manual também simplesmente amassou. Muito bom, velho. Caramba, velho. Enfim, gente, esse vídeo demorou 1 hora. 1 hora pra eu acabar esse vídeo aqui. Vão lá no vídeo do Save Manual. E também vão no canal do Dylan. Simplesmente amei esse desafio que o Dylan fez e esse vídeo que o Save Manual fez. Eu vi que ele fez a DLC, o Dylan, que o Save Manual fez um vídeo da DLC. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer o react da DLC. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E, bom, a gente vai encerrar o vídeo aqui com 1 hora e 15 minutos em ponto. Tchau!